Oi, gente, boa tarde. Hoje é uma experiência nova. Tô gravando aqui no meu ateliê, no meu cantinho. Então eu vou dividir com vocês uma pintura em galvanizado, tá? Nós vamos precisar do primer, que é um selante para vocês passarem no galvanizado, um fundo de tinta PVA, pode ser a cor mineral, tintas de várias cores, carimbo, tá? E o verniz. Essa técnica ela é imitando uma ágata. Então nós vamos fazer nosso bule parecer com aquelas peças antigas de ágata. Vamos lá? Então você vai precisar de uma peça. Essas peças aqui vocês encontram em loja de artesanato. Ou então vocês podem entrar em contato comigo que depois eu passo para vocês direitinho. Então eu tenho uma peça aqui. Para adiantar, eu já passei uma demão de primer, tá? Eu passo uma demão, espero secar, passo uma segunda demão. E deixa secar umas 2 horas. Respeita a embalagem, sempre marca o tempo suficiente de secagem. Depois disso, você vai vir aqui com a cor mineral. Então você vai precisar de um pincel macio e da tinta mineral. A cor é mineral, tá? Mas você pode usar uma outra cor, um branquinho não totalmente branco, sabe? Um antique white, uma cor assim mais neutra. O que você vai fazer? Você vai passar aqui com o pincel, tem muito cantinho e precisa entrar bem a tinta nesses cantos. Só que se você passar só com o pincel, vai ficar marcado. Então eu aconselho você passar com o pincel e logo na sequência, vir com um rolinho de espuma, alisando isso aqui, ó. Tá? Pra ficar mais uniforme. Esses cantinhos são difíceis de entrar tinta, então com o pincel é melhor. Pode ser 2, se necessário até 3 demãos dessa tinta mineral, para cobrir bem. Olha esses cantinhos aqui que eu falei que vocês têm que vir com o pincel, e importante depois passar o rolinho. Lembrando que aqui já estava com o primer. A maneira de passar o primer é da mesma maneira que eu estou passando o mineral. Com o pincel e com o rolinho, para esticar bem a tinta e não ficar a marca do pincel. Vai fazer isso, secar e passa mais 1 ou 2 demãos, para cobrir bem esse fundo. Tá? Tem uma outra peça aqui já adiantada, vou pegar aqui para a gente continuar fazendo. Já está com o mineral, cobriu bem. O que eu vou fazer aqui? Vou bater o carimbo. Eu usei um carimbo, um vintage, também com um rolinho de espuma. Eu vou usar para passar a tinta no carimbo. Uma camada suficiente para sair aqui o desenho, tá? Não exagera na tinta, não. Eu vou carimbar aqui atrás para vocês verem, a frente eu já fiz. Então, aqui. Faz uma leve pressão e você vai ter o carimbo. Então, aqui na frente, eu já adiantei. Já tá com o carimbo e com algumas manchinhas, que é aquelas lasquinhas da ágata. Já fiz algumas. Vou continuar fazendo aqui para vocês. Com o pincel número 1, redondo, eu vou fazer esse descascadinho da ágata. Para isso, você vai precisar de uma tinta, um marrom escuro. Ela é um pouquinho diluída, então eu vou pegar aqui um pouquinho da tinta, diluir em água, tá? E com o pincel deitado, eu vou continuar aqui, olha que eu já tinha começado, continuar fazendo o descascadinho aqui da ágata. Eu falo que parece um eletroencefalograma, ó, todo irregular, uns pontos maiores, outros menores. Lembrando que essa tinta é diluída em água
para ela não vir muito escura. Completei aqui onde eu já tinha começado, tá? Essa parte de baixo também eu já tinha feito. E aí você pode fazer também umas manchas maiores aqui, ó, como se fosse uma lasca da ágata. Pincel sempre deitado e tinta diluída. Próximo passo, eu vou colocar luz nesses pontos. Então, para isso, eu vou precisar de um pincel de luz seca, uma cor meio amarelinha, parece um douradinho. Eu vou colocar luz nesses espaços maiores, olha. Luz seca no centro. Aqui ainda tá molhado, vou esperar secar. Essas rachadurinhas aqui, olha, no centro, eu ponho essa luz. Feito isso, eu vou começar a fazer uma sombra molhada, uma sombra úmida, pincel chanfrado, dentro dessa minha manchinha aqui, olha, do lado esquerdo, aqui por dentro. Então, um pouquinho de tinta preta. Trabalha sempre o pincel, para ela vir com pouca tinta, e vou fazer aqui por dentro. Isso vai ajudar a dar profundidade e dar esse efeito de lasca. Tinta preta tem que vir com bem pouquinha tinta, porque ela carrega muito. E é só para dar um efeito aqui de sombra, tá? Isso você vai fazer contornando toda a peça. Aonde tem essa tinta na cor ferro, eu vou fazer do lado esquerdo a sombra molhada. Olha aqui também. Isso que vai dar mais realidade e vai ficar bem parecido com um bule de ágata mesmo. Lembrando de pegar pouca tinta, de trabalhar bem essa tinta e fazer só aqui o lado esquerdo. Voltando aqui nessa mancha, do lado de fora da mancha, eu fiz aqui com preto do lado de dentro, do lado interno. Do lado externo, eu vou usar uma cor marrom, que eu chamo de milk chocolate. Ainda com a sombra molhada, tá? Do lado de fora. Dá uma impressão de enferrujado, envelhecido, bem rústico mesmo. E do lado oposto, eu ponho um pouquinho do branco. Vou limpar aqui o pincel. Do lado oposto, o branco. Então, do lado oposto, a sombra, luz com branco. Isso para toda essa parte aqui. É um trabalho bem detalhado, leva algum tempinho, mas vai ficar bem real. Olha, então aqui tá a sombra preta, desse lado eu ponho o branco. Aqui também, já fiz a sombra do lado de fora, venho com o branco aqui do lado oposto. Vou continuar aqui.
Esse lado aqui nós não temos ainda, olha. Tem que colocar a luz, a sombra, pra ficar bem real, parecendo mesmo uma lasca, né? Um descascado. Depois disso, com um pincel fino, redondo, você vai completar todos esses cantinhos aqui com preto, que eu já fiz aqui, certo? Olha. Todos os frisos. Aqui eu deixei um pedacinho sem fazer, para fazer com vocês, olha. Já tinha feito aqui a lasca, agora o contorno aqui com preto, para dar um acabamento. Essa peça fica muito bonita para decoração, para você pôr um arranjo de flores. E com a tinta cinza, você faz uma sombra molhada, uma sombra úmida, em todas, contornando esses frisos aqui, que não tem a cor preta, olha. Então, só para realçar o friso. Fiz aqui, aqui embaixo, desse lado aqui, onde tem o friso e nós não vamos colocar a cor preta. Só para realçar esse detalhe mais saliente aqui, ó. Às vezes pode ficar meio seco, então é bom dar uma umedecida com o próprio pincel mesmo. Umedece ele na água e antes de fazer a sombra você umedece a área. Isso vai facilitar correr melhor a tinta e dar um melhor acabamento. Aqui dentro do vintage pode supor essa cor marrom. Fica bem legal, dá uma envelhecida. Vai dar mais realidade à peça, deixando mais escura. E é basicamente isso. Você vai fazer em todo o contorno. Luz com a cor dourada, sombra com preto. Olha que hora aqui já secou. Posso continuar fazendo a sombra. E depois por fora a sombra com marrom. Sempre contornando aqui, ó. Parece uma ferrugem, né? Dá um efeito bem legal aqui. E é basicamente isso. Pode pôr um pouquinho de luz com branco nos frisos preto. Aqui, olha, para dar uma luz. Até se quiser fazer aqui também, olha. Todo detalhe vai enriquecer mais o seu trabalho. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo para adquirir as peças, onde encontrar. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá? É uma aulinha básica, só para vocês verem um pouquinho como dá para trabalhar com o galvanizado. Um abraço, fiquem com Deus.